Já está no ar o programa Nossa Terra, nessa segunda-feira, dia 9/9, né? 9 de setembro, né? 9 de setembro aí, a gente está vendo esse mês correndo, passando rápido. Olha, para quem é candidato, cuide, porque esse mês passa rápido. Daqui para o dia 6 de outubro, vai ser num piscar de olho. Aproveite toda a tua evolução da tua campanha. Não deixe nada para depois, porque depois não dá para correr atrás do prejuízo. Eu já fui candidato uma vez, eu sei o que é isso. Né, Domingos César? Você que está me assistindo a Imperatriz. Domingos César já foi candidato a prefeito na cidade de Açailândia, né? Ele já teve essa experiência. Alguns que já passaram por essa experiência, lembra que a gente deixa ver as coisas para o final da campanha, aí não conclui muito, porque o tempo corre e é muito compromisso. Mas eu quero falar para todos os eleitores do meu Brasil, varonil, né, que não deixe de votar nessas eleições. Escolha o candidato da sua preferência, mas não esqueça de votar, né? Votar é necessário, é um direito que você tem como um patriota, como filho do nosso querido Brasil, né? E aí você vai eleger aquelas pessoas que você já escolheu dentro do seu coração. Então, não deixe de votar, vote com confiança. Mas vamos falar um pouco das coisas interessantes dessa vida. Primeiro mandar um alô para as pessoas que estão assistindo, ao Chicão, Francisco Arraes e família. Um abraço também bem forte para o pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, Domingos César, Imperatriz, para o Zeca Tocantins, né, e toda a sua família do Zeca Tocantins. Bom dia para vocês aí, na cidade de Imperatriz, no nosso Maranhão aí. Maranhão é grande, Maranhão é grande. Nós somos na capital do Maranhão, em São Luís, né? Na época de uma convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. E ali nós vimos lá o tanto que aquele pessoal ama reggae, né? O pessoal gosta do reggae lá. O pessoal dançando lá nas portas, somzão aberto aí e tal. Mas cada cidade tem a sua tradição, né? Já aqui para nós é o carimbó, né? É o carimbó, é a Joelma. Aqui no Pará nós temos nossas tradições também, tanto faz na parte culinária como musical. O Pará é cheio de surpresa, porque o Pará tem a fauna, tem a flora, né? Tem o turismo. No Pará o turismo precisa ser explorado. Eu acho ainda que a exploração do turismo aqui no Pará é pouco. Marabá nem se fala, a exploração é pouco. Precisa as autoridades tomar uma posição para explorar o turismo em cada cidade, em cada canto, cada recanto desse país, para aumentar o faturamento, porque um lugar bom assim, de lazer, que tenha turismo, atrai gente de outros países, né? Para vir gastar o euro e o dólar, assim. Isso aqui é bom, né? Mas aqui na nossa cidade nós não temos que reclamar, não. Marabá, as férias do mês de julho aí, esse período de verão, deu muita gente, ainda está dando muita gente. Você vê que Belém, ela está se preparando para grande turismo, né? É um evento da Copa, né? Então, aprendendo a falar em várias línguas, já tem... Não, quando eles acertaram o contrato aí da Copa, que tinha que ser em Belém, Ruth, desde o ano passado eles já vêm se preparando, o pessoal de Belém. Aumentou as escolas de idioma. Em Belém, você acha... você quer falar até mandarim, você aprende lá. Falar espanhol, inglês, porque a cidade ela tem que estar preparada para que vai receber turistas de todas as nações. Todas as nações. Então, os comerciantes, os ambulantes estão fazendo curso de línguas, de idiomas, né? Então, é interessante que uma cidade, uma capital como Belém, se prepare mesmo, porque
grande o volume de gente. Por exemplo, os hotéis hoje, você for assim, reservar para a COP, não tem mais não. Está tudo reservado. Tudo. No período da COP você não encontra reserva nenhuma. Mas festa, movimento, vai atrair muita gente, muito dinheiro para o nosso Pará. Mas também nós vamos ficar conhecidos no mundo todo, né, Ruth? Porque vem muitas autoridades, vem todo presidente de país, rei, príncipe, todo bicho vai vir. Vem para essa grande festa, esse grande encontro mundial. Por isso que o pessoal está se organizando, Ruth. Você vê, ela é em Belém, mudou até as fachadas das casas, estão pintando tudo, estão organizando tudo. Ei, mas é bom quando vai acontecer uma festa, né? A preparação, todo mundo correndo para um lado para o outro. Ei, um abraço para você, Paulo Roberto, ligado com a gente lá na Marabá Pioneira, né? Ele tem ali a sua TV web e o programa policial, né? Paulo Roberto é aquele que está de olho em você, não faça nada errado. Se você fizer, Paulo Roberto está de olho em você com o programa policial, né? Um abraço para você aí, Zeca Moreno, Vanderlei Mota, Elebson Oliveira, o Juca Neto também, meu amigo, nós trabalhamos juntos desde o início. Um abraço para você, Lindenberg Acácio. Lindenberg está aposentado, mas ele está aposentado assim, da mídia, né? Mas ele trabalha com cozinha e ele, na época que eu vi ele a última vez, ele estava com 2 cozinhas industriais dentro de Marabá, faturando bem. Lindenberg tem dom, ele sabe fazer o negócio direitinho. Um abraço, Lindenberg, toda a sua família, para você aí, policial civil, policial militar. Eu acho que ou eu estou ficando branco, ou então eu estou descorando, porque eu estou quase da tua cor. Dá uma olhada lá. Você é branca e eu sou negrinho. Muitas vezes a pessoa é negra, mas é por causa do sol. Anda muito no sol, aí ele vai escurecendo, vai queimando a pele, né? Foi assim que surgiu os negros. Porque no Egito, o povo que mora lá no Egito é moreninho assim, igual eu. Né? Por causa do sol, a temperatura, os desertos, escurece a pele. Mas é interessante que quando eu tinha preconceito de cor quando eu era criança. Então, já pensou, eu nasci negro, tinha preconceito de cor, mas o preconceito não era em mim, já existia. Quando eu me entendi como gente, não existia artista de cinema, de filme, negro não, era tudo branco. Tudo branco. E aí, um certo tempo, começou a aparecer uns filmes com artista negro. Foi rejeitado nas telonas do cinema. Aí, com o tempo, foi inserido aos poucos e foram descobrindo o talento do povo de peles escuras, né? Mas isso é importante porque tudo vai evoluindo conforme a vontade do grande Deus, Deus Todo-Poderoso. Um abraço para a Eliane lá em Minas Gerais. Minas Gerais é frio, hein? Lá, eu vou te falar uma coisa, nós fomos por Rio, passamos lá. E ali é frio, nós descemos uma serra que parecia que a gente estava era de avião. Porque o ônibus descia naquela serra, cheia, aquele cerradozão, cheio de nuvem, né? E a gente tava aquele frio. Vamos parar um pouquinho para tomar café onde tiver aí, para ver se a gente melhora aqui dentro. Porque o paraense é quente. Chega num lugar frio, já sente a diferença. Mas, meu amigo, minha amiga, nós queremos abraçar a tia Antônia, lá na cidade de Monte Alegre, Cleide, lá em Ananindeua. Muitas pessoas ligadas com a gente, o tio Cleuto, aqui na folha 28, né? Cleuto, Amala, o Salles Reis, o cantor das multidões. Essa turma todinha ligada com a gente, a Cristina, lá no colégio, né? Ela é diretora, baixinha bancada. Para estudar, para qualquer pessoa, não importa o tamanho, né? Ela já tem 2 formaturas de curso superior. E eu acho que ela vai fazer mais. Mas, quem estuda, não perde. Nós estivemos lá na casa do Zequinha, lá pela tarde, a gente estava fazendo um trabalho, aí terminamos lá visitar o Zequinha. Eu gosto de visitar o Zequinha.
Mas eu estava com um mês que não pisava lá. Me conta até o dia quando eu não vou lá. Aí estava com um mês, nós conversando lá, aí alguém disse assim, olha, eu quero te parabenizar por você agora, né, que já recebeu aí a documentação, passou no curso de juiz, quero te parabenizar. Aí que eu fui lembrar que eu sou juiz. Sabe, eu não tenho orgulho não. Aí eu falei assim, olha, eu nem sei se eu vou trabalhar como juiz, mas dos 10, da turma, nós fomos escolhidos 10. Eu estou no meio dos 10 aí, porque a nota foi boa, né? E aí eu não sei se eu vou trabalhar não, porque a minha vontade, o que eu quero mesmo é continuar trabalhando na obra. Porque se for para impedir a obra, eu não vou, porque o meu compromisso com o Eterno é propagar a Torá, eu e a minha família. Então nada pode impedir. Mas se eu não for exercer a profissão, pelo menos eu fico com um título, né? Aí todo mundo olhou assim, disse, é mesmo, né? Pois é, a pessoa de filho de Marapá está escolhida como juiz e tal. Em uma convenção, a Câmara Nossa de Belém está mandando já o restante do documento, já mandou a carteira, né? Que é importante a carteira, você está com a carteira digital, de repente numa blitz, alguma coisa, quando a gente mostra a carteira de juiz, aí o pessoal já, opa, aqui tem um juiz, né? Trata a gente com cuidado. Mas meu amigo, minha amiga, bom dia para você comerciante, bom dia para você comerciário, bom dia para você aí pessoal da Santa Rosa e do bairro Francisco Coelho. Por que, Domingo Santo, por que tu nasceu na Santa Rosa? Por que o pessoal lá da Santa Rosa e do bairro do Cabelo Seco nunca se uniu? Desde quando eu me entendi, quando a gente jogava bola lá no clube, ali no campo da Santa Rosa, a gente vinha lá da Praça do Caxias, vinha outros meninos do Cabelo Seco, tinha que ter briga. Só terminava na briga, a gente correndo de lá do bairro para voltar para a praça e para o Cabelo Seco. É uma briga assim, antiga, né? Que eu não sei, eu vou investigar para saber como começou essa briga do pessoal do bairro de Santa Rosa com o bairro lá do Cabelo Seco, que é o Francisco Coelho, onde começou tudo, né? Eu ainda vou investigar isso aí para saber quem foi, quem começou essa turma, porque isso aí tem mais de 50 anos essa briga. Nasce menino que nem sabe de nada, porque o pessoal está brigando com o pessoal de Santa Rosa, Cabelo Seco. E isso aí vem de geração em geração, né? Mas eu era muito amigo do pessoal de Santa Rosa, eu ia para lá jogar, e a gente não brigava não, porque sempre eu estava jogando bola junto com eles, né? E aí a gente não brigava não. As minhas primeiras namoradas foi ali do bairro de Santa Rosa, né? Era assim, então eu tinha essa comunhão. Mas os que moravam lá no Cabelo Seco, quando ia junto comigo, aí o negócio pegava para eles. Mas, Ruth, vamos para Brahá, né? É o programa de hoje, Café com Rabino. O pessoal gosta de falar do mundo espiritual, né? Da Cabalá. Nós falamos sobre Cabalá ontem. Mas deu audiência, subiu a audiência. Muita gente entrando no programa, porque as pessoas, Ruth, queira ou não queira, tu é espiritual e material. Se eu quiser ou não quiser, mas eu sou material e espiritual. Então todos nós temos uma curiosidadezinha aqui dentro de saber o que é o mundo espiritual, o que é o invisível, como adquirir essas forças. Será que esses poderes eram só para os super-heróis? Ou também é para nós? Resta-se saber se isso aí. Então, o programa de domingo, a gente sempre fala do rei Salomão, de como ele adquiriu riqueza, porque as pessoas pensam que o rei Salomão, só porque ele era filho do rei Davi, ele já era rico. Era assim, mas a riqueza de Salomão, a Bíblia diz que nunca houve e nem haverá igual, ó. Caba era rico, moço. Caba ele tinha pano para as mangas. E outra coisa, era um homem honesto. Um governo honesto que Deus abençoou. E quando a gente vê a sabedoria dele, os reis vinham de todos os países trazer tesouro só para ouvir a sabedoria daquele homem, só para ouvir ele falar. E saiu todos prazerosos, porque ouviu o rei Salomão falando
suas poesias, seus provérbios, né? Mas Baruch, quer um pouquinho de água de cai? Não. É limão, com água e vinagre. Nós vamos para o Shacharit, nós vamos hoje fazer o Salmo 34, né? Para você. Salmo de número 34. 34. É o Salmo de Davi, quando mudou o seu palavreado, a fim de passar por louco. Representa Abimeleque, este o expulsou e ele se foi. Agora que é o Salmo. Abimeleque era o rei. Era. Mas quando pegaram ele, como prisioneiro, ele se fingiu de louco. Aí levaram na presença do rei. É. Opa, mandar tudo. O coração é balão aqui lá. É um coração. Olha aqui, ó, aqui dentro. Francisco Arraes. Obrigado, Francisco Arraes. Também que Deus abençoe você e encha mais seu coração de amor, de alegria, de felicidade, de segurança e fé. Obrigado. Bora lá. Bendirei ao Eterno em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. No Eterno se gloriará a minha alma. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandecerei ao Eterno comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei ao Eterno, e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Os que olham para ele ficam alumiados, e os seus rostos jamais se cobrem de pejor. Quando este que clama é pobre, o Eterno ouve e o livra de todas as suas tribulações. O anjo do Eterno acampa ao redor dos que o temem e livra-os. Considerai e vede que o Eterno é bom. Feliz é o homem que nele confia. Temerei ao Eterno, vós que sois os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Eterno, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Eterno. Quem é o homem que deseja a vida e preza os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar palavras dolosas. Desvia-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Eterno estão fixos nos justos, e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. A face do Eterno está posta contra os que fazem mal, para apagar da terra a memória deles. Clama, e o Eterno ouve e livra-os de todas as suas tribulações. Perto está o Eterno daqueles que têm um coração quebrantado, e salva os que têm espírito contrito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles é quebrado. A maldade matará ao inimigo, os que odeiam o justo serão condenados. O Eterno resgatará a alma dos seus servos, dos que nele refugiam. Nenhum perecerá. Baruch Hashem. Isso é quando ele foi apanhado pelos inimigos, soldados inimigos, o rei Davi. E foi levado na presença do Melé, né? Melé é rei. O Melé. Aí ele se fingiu de doido. Ele começou a fazer careta pro rei. Botou a língua pra fora, puxou as orelhas para um lado pro outro. Aí o rei olhou assim e disse, não, isso, rapaz, deve estudar aqui, isso é doido. Solta ele, manda embora. Aí quando soltou, ele não ficou bonzinho, ó. Perna pra quem te quer.
A gente tem coisas assim, Ruth, Deus age na vida dos seus servos, das suas servas, é do jeito que Ele quer, não é como nós queremos, não. Não, e conforme nós merecemos, né? Porque o homem e a mulher de Deus precisa ter atitude para que aconteça a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, que não se vê. A fé ela precisa ser provocada por uma ação, porque a fé é o resultado de uma reação. Você provoca ela e ela vem sobre você. A fé, se você, por exemplo, o medo. Por que as pessoas têm medo? O medo, a pessoa faz com que ele cresça dentro de si. E ele vai tomando espaço. Ele tem que enfrentar, né? Quando você enfrenta seus medos, e aí esses medos vão desaparecendo, né? E às vezes esse medo, quando você enfrenta, não é nada do que você estava... Era só coisa da sua cabeça, né? Você vê o exemplo. Moisés, quando tirou o povo do Egito, chegou à frente do Mar Vermelho. Quando eles olham, lá vem Faraó com seu exército. Lá vem Faraó. O povo todo com medo, Faraó, muitos querendo voltar, outros com medo do Faraó ele levar chegou de volta. primeiro. Faraó, diz que é uma peleja, olha que Deus tinha com o Faraó. Gente, não dá para retratar a verdade disso aí não. Porque nunca Faraó brigou com Deus. Jamais um dedinho assim do Eterno destruiria o Egito todinho com o exército de Faraó, com tudo. Um sopro só. Os soldados de Faraó foram para o Beleléu. Aí querem comparar. Os pessoal querem comparar Deus como um competidor, que ele compete com o mal. Que existe um mal que encara... Não. Quando você acha que existe um mal que encara Deus, você está fazendo uma idolatria. E Deus não gosta disso. Por quê? Porque você está engrandecendo algo que não existe à altura dele. E jamais alguém pode se comparar ao Hashem. Baruch Hashem, vamos para Shá, para Shot. Deixa eu continuar a conversa aqui. Você sabe? Falando, o homem... Cortou, rapaz. E Faraó vem atrás do povo. O povo ali atribulado, sem saber o que fazer. Moisés clama ao Eterno e o Eterno diz: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Aí a pessoa fala assim: marchar para onde? Ó o mar aí. E aí das tribos entrou no mar. Mas não foi só pisar o pé e o mar abrir, não. Entrou com fé. Entrou com fé. E só foi abrir quando a água tocou no queixo dele, né? Quer dizer, se ele fosse só colocar o pé, se o medo da água, do mar, certo que lá não era mar, a gente chama mar, que eu não sei por quê, porque ele é muito grande, mas lá era um rio. E esse rio era conhecido como Rio de Junco. Por isso Junco, que chama vermelho. As margens do rio tinha aquela planta chamada junco. Esse junco ele solta uma tinta quase igual à cor do vinho. Então a água era vermelha. Daí mais tarde foram chamar o mar vermelho, né? E aí você vê, se fosse o mar mesmo, acho que ele não tinha nem chegado, porque a água quando chega em certo lugar, aquela banzeiro, né? Aquelas ondas, joga a pessoa de volta lá no início. Olha, Lúcio, quando se trata de mar, a pessoa já pensa assim que é um mar monstruoso, grande e infinito. Na realidade, o mar da Galileia é um rio, é um lago, não é nem um rio, é um lago. Aí chama Mar da Galileia, né? E só foi se abrir depois que tocou no pescoço, assim, aí que abriu, né? Porque se fosse outro meter o pé, não, ele não abre. Como é que nós vamos atravessar? Não, mas se alguém estava sorrindo, porque aquela pessoa, ele ia morrer afogado, ele vai morrer afogado. A fé dele foi tão grande que quando chegou a água no queixo, o vento veio e abriu o mar em 12 partes para as 12 tribos passarem. As mães pensam assim, os filhos, como é que eu vou passar com meus filhos? Tem filho, bebê, tem menino ainda que agora que está andando, começou agora. Tem os animais, como é que vai atravessar, né? Ali precisou muita fé. E aí eles, quando esse doido entrou, aí abriu
E aí eles atravessaram a seco, né? Mas foi necessário fé. Porque Moisés, ele fez um clamor ao Eterno. Aí o Eterno diz: Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marcha. Aí ele ficou com um ponto de interrogação na cabeça. Marchar para onde? Marchar para o mar, para morrer afogado, esse horror de mulheres, aí, crianças, anciões. Ele não entendeu, porque tem hora que a gente não entende a mensagem do Criador, né? Mas tudo tem um enigma. Mas ele falou, e uma pessoa, tem até no comentário, ele vai mostrar o nome dele, né? Desse grande herói que entrou no mar, e aí o mar se abriu. Porque a gente só fala que Moisés abriu o mar. Moisés não abriu o mar. Quem abriu o mar foi o Eterno, mas através de uma ação, não de Moisés, mas daquela pessoa da 12 tribos de Israel. Que entrou no mar. Também que o Eterno falou para Moisés que há tempo de se preparar, né, que é de orar, e há tempo de agir. Tem vezes que a pessoa fica só orando, mas não tem ação, tem que ter a sua ação. E aí foi esse que se fez, ele entrou. A ação dele foi entrar. Enquanto muito estava ali orando sem saber para onde ir. E o medo de voltar a ser levado ao cativeiro de novo, continuar sendo escravo ainda. Mas eles tiveram ação. Nós vamos para Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10. A porção semanal é Kitessé, né? Kitessé. É a 49ª porção semanal de Kitessé. Nós estamos continuando mesmo assim, o comentário de Moisés ensinando ao povo, quando chegasse na terra prometida, como deveria agir. Quer que eu leia? Pode. O capítulo é 21. De Deuteronômio. O versículo é 10 a seguir, né? Quando saíres da guerra contra os teus inimigos e os entregar ao Eterno teu Deus em tuas mãos, e deles levareis cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, e desejares, e tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro da tua casa, e ela rapará sua cabeça e deixará crescer suas unhas, e tirará o vestido do seu cativeiro de sobre ela, e ficará em tua casa, e chorará o seu pai e a sua mãe 1 mês, e depois estarás com ela, desposoloar, será para ti por mulher, e se não quiseres, deixá-la ir em liberdade, e não venderás por dinheiro, não te servirá dela, porque afligiste. Quando o homem tiver 2 mulheres, uma amada e a outra que aborrece, ambas lhe derem filhos, a amada e a aborrecida, e for o filho primogênito da que aborrece, no dia em que fizer dar aos seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-a o filho da aborrecida, ou o primogênito. Porém, ao primogênito, filho da aborrecida, reconhecerá para dar-lhe 2 porções de tudo que possuir, porque ele é o princípio do seu vigor, e a ele pertence o direito de primogenitura. Quando tiver um homem, um filho, ou mais rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, ainda que o castigue, não lhe dá ouvido. Pegarão nele seu pai e sua mãe, levarão aos anciões da cidade, à porta do tribunal do seu lugar, e dirão aos anciões de sua cidade: este nosso filho é culto mais, rebelde, não obedece à nossa voz, glutão, beberrão, e apedrejarão todos os homens da cidade, e morrerá, eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Aqui
Essas instruções que Deus deu para Moisés aqui, é interessante. Por que é interessante isso? Porque está mostrando que se o filho, ele é um filho rebelde. O rebelde não obedece pai nem mãe, nem patrão, nem professor, nem professor. O rebelde é um rebelde. E o remédio que Deus deu para Moisés passar para o povo lá de Israel, você que está se falando do país Israel, era pegar o filho rebelde ou a filha rebelde e levar até os portões aonde ali estavam os juízes, né? E ali entregava ele ou ela para o juiz, e lá o juiz chamava o pessoal lá do fórum, lá, fazia um julgamento e matava o mesmo ali mesmo. Não deixava viver para que o mal fosse estipulado, fosse extinto de Israel. Hoje, se você pegar um filho para bater, a lei está em cima. Está em cima. Mas a Bíblia diz, ensina teu filho com a vara. Aqui você está vendo aqui que nós estamos lendo a Bíblia, e a Bíblia que está falando, cuidado, você que é rebelde, você que não obedece teu pai e tua mãe, né? Se fosse nos tempos de Moisés, você ia ser apedrejado. Tinha o tribunal. E não tinha como fugir, porque era a cidade toda contra aquela pessoa. Nós estávamos falando sábado, no estudo da Torá, aqui na sinagoga, nós estávamos discutindo, né? Porque a Torá, a gente estuda ela em forma de perguntas e respostas, né? E aí a gente estava discutindo lá sobre alguma coisa em termos daquela mulher, daquela lei que havia lá no tabernáculo contra a mulher ou contra o homem, né? Se o homem fosse acusar lá no tabernáculo a respeito de que a mulher dele era infiel, isso aí é o ciúme, né? Aí o que acontece? Ele acusasse, então seria chamada a mulher, e ali eles pegavam uma porção de água lá, aí junto com o pó do chão do tabernáculo, colocavam naquela água, faziam uma oração de amaldiçoar aquela água. Quando ela bebesse, era para inchar o corpo todo. Se ela tivesse culpa, né? Se ela tivesse culpa. Agora, se ela não tivesse culpa, quem ia tomar era o homem. Aí ele ia ver o que era bom. Mas, segundo os comentários da tradição judaica, essa lei nunca foi exercida, porque nunca apareceu ninguém acusando ninguém. Nunca. Porque para acusar a mulher... Porque a lei, ela era cumprida, né? A não mulher... era só no papel, não. Para acusar a mulher, teria que ter testemunha, duas ou três, né? Esses casos que hoje em dia tem o modernismo, já criaram tantas leis, tantas normas, tanto isso, aquilo outro, mas na realidade, se alguém é acusado de qualquer crime, tem que haver duas ou três testemunhas para ser verdadeiro, né? Aquelas testemunhas têm que se comprometer, porque a lei de Deus é matar o criminoso, aqui nesse termo, né? Aquele filho rebelde era considerado como um criminoso e era levado para os anciões, e ali os juízes determinavam a morte daquela pessoa, e era publicado pelos arautos que aquela pessoa foi morta a pedrada porque era desobediente ao pai. Os meninos da época, os adolescentes, no judaísmo não tem adolescente, né? Não. Mas os jovens rapazes daquela época, todos eram obedientes ao pai. Todos eram obedientes. A gente vê aqui que Moisés, ele transmite um recado para ser um conselho para todos, quando chegasse na terra prometida, sobre guerra. O versículo 10 diz assim: quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e os entregar o Eterno teu Deus em tuas mãos, e dele levares cativo, e vire os cativos uma mulher formosa, e desejares, e a tomares para ti por mulher. Então a trarás para dentro de tua casa, e ela raspará sua cabeça, deixará crescer suas unhas, tirará o vestido de cativeiro, e sobre ela ficará
sobre ela. E ficará em tua casa, chorará seu pai e sua mãe. Quer dizer, no judaísmo é totalmente diferente. Você vê que as pessoas de outros que não conhecem o Eterno, quando ele vai para a guerra, ele pega as mulheres, abusa, faz o que quer da mulher. No judaísmo é diferente. Aqui Moisés aconselha, se um homem se agradou de uma mulher, achou ela formosa, então ele tinha que levar para casa, tinha que mandar ela tirar o vestido, rapar a cabeça, tipo como se fosse outra coisa, uma convenção, né? Não podia tocar nela. Não. Só podia tocar nela depois de 3 meses. E era depois que casasse porque com tem um ela. período aí, porque se ela viesse já gestante, a mulher nem sabe que está gestante. Mas se ela viesse gestante, depois de 3 meses, convivendo, dá para perceber que a pessoa está gestante, né? É como, por exemplo, assim, durante esses 3 meses, 90 dias, ela faz os atos do judaísmo para se tornar pura. E aí eles podem, depois de 3 meses, casar e coabitar normalmente. Porque esse é um cuidado que o Rashi tem com o casal. A família é o projeto de Deus. Daí que veio a história que muitos judeus ele só crê ou acredita que alguém é judeu, da linhagem de judeu, se for filha de mulher judia, né? Filho ou filha. Porque teve um tempo que teve uma guerra e um povo que não era judeu, né? Pegou a mulher judia, abusaram e delas saíram muitos filhos, né? Engravidaram. E aí, mais para não dizer que era outra coisa, eles diziam que eles eram judeus porque eram filhos de mulher judia. E muitos... Um rapaz chegou aqui sábado, em São Paulo, ele é criado na tradição judaica, e ele estava me falando, mas judeu, não tem judeu preto. Eu digo, e olha para mim, eu não sou judeu, eu pratico o judaísmo, né? Entrei para o judaísmo, porque na realidade eu também pensava assim, desde criança eu pensava que não tinha judeu preto. E os descendentes do rei Salomão, filho da rainha de Sabá, todos são de Guarani, né? Ruth, interessante que não é a pessoa ser um judeu, porque 80% do judeu lá dentro de Israel não é religioso. Não é. Não se curva ao Hashem, ao Eterno, né? Não guarda os mandamentos do Hashem. Aí, então, 20% só que são religiosos, né? Ainda mais quando eles sabem que é um povo perseguido, né? Por causa da Torá, por causa da religião. Falar nisso, eu vou ganhar um presente de Israel, né? Vai chegar para mim um presente. Para ti? Para mim e para ti. Não, O pessoal, pra ti. aquele casal de jovens que passaram 10 dias aqui na nossa casa, em perto de Israel, voltaram para Israel, chegou lá, aí já botaram ele na guerra, porque eles tinham saído do exército, estavam com pouco tempo, aí então são reservistas, aí já voltaram, estão na guerra, estão esperando acabar a guerra para eles virem. Então, aí a gente pede, Eterno, dá proteção para esse casal, não deixa isso morrer não. O pessoal tão cheio de vida. Mas vamos para o estudo da Torá. Vamos para o comentário aqui dos rabinos, que diz assim, versículo 10. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, a Torá nos impõe prescrições referentes à guerra. Existem doutrinas que impedem a guerra aos seus crentes e existem os que pretendem permanecer absolutamente neutro e passivo diante de todos os combates. Mas não conseguem, ao contrário, cairão nas mãos dos inimigos. Por essa razão, a Torá determina o dever da autodefesa e da luta por nossos direitos, né? Eles não gostam de ir para a guerra, derramar sangue, mas quando é necessário tem que ter a autodefesa. São patriotas, tem que e lutar pelos nossos interesses, nosso direito, né? É verdade. Ruth, a gente já está com 17 anos pregando Torá, ensinando Torá. O pessoal aqui da nossa cidade, do sul do Pará de Marabada, não entenderam o que nós estamos fazendo. Aí o que é que o Eterno está mandando? Gente do Rio de Janeiro. Nós temos um casal que desde o ano passado ele congrega com a gente. Estão firmes aí, são policiais.
do Exército, médico, empresário. Agora já chegou outro de São Paulo, quer dizer, o Eterno está mandando vir gente de longe, porque eu estou aqui não quer receber a palavra. Sábado passado nós estávamos estudando a Torá e falando sobre as leis, sobre policiais, né, juízes. E esse homem que estuda conosco, ele estuda com a esposa e a filha, ele falando que lá ele vivia e lá misturado num lugar onde tinha muitas jovens que levou para outros caminhos, né? E ele dizia, eu digo, não, mas para você viver num lugar desse, você não confia em ninguém, e é assalto, é roubo, e eles tomam a força e tudo. E ele contando que ele vivia, que ele falava ligeiro demais, né? Com aquele nervosismo, sai pra rua, não sabe se volta. Eles, na bolsa dele tinha que ter 2 celulares, um ele deixava de lado assim, o ladrão. E o dele ele escondia dentro da bolsa, de um jeito que o ladrão pegasse o primeiro que visse, achava que era só aquele. E ele era conselheiro de um jovem, e depois que ele já estava aqui, né, acho que a alma dele tinha acalmado mais. Quando ele foi falar, o jovem lá dizia assim, mas tio, você está muito devagar. Que antes ele era mais rápido, até a maneira de falar, de agir, né? E pelo telefone o jovem começou a falar que ele estava mais passivo, mais devagar a maneira dele falar. Porque a pessoa que vive numa vida assim, quando sai para a rua não sabe se volta. E muitos que eram colega dele, foi criado lá, quer dizer, acho que todos morreram, como ele diz. Teve um que a mãe prendeu dentro de casa, para ele não ir para a rua. Ele pulou o muro e só foi encontrar a morte. Quer dizer, os pais tentam ajudar os filhos, mas os filhos têm as suas escolhas. Esse casal, eles, como a esposa é uma médica do Exército, eles já foram para Israel, ele foi trabalhar como voluntário lá, em Israel, e ela como médica. Então, eles têm experiência, assim, quando nós estamos estudando Torá, ele localiza a parte geográfica que a Torá está falando, de acordo com o conhecimento onde ele pisou. Ele fala lá, esse local é assim, assim. Então, tem hora que tem que calar e ouvir ele falar, porque realmente ele está falando o mapa geográfico que a Torá apresenta para nós, que é real. A gente ouve ele e sabe que o texto é real, aquilo que está se falando ali, está se tratando, é verdadeiro. Isso faz edificar a nossa alma, a nossa vida. Mas vamos para aqui continuando, diz assim, é triste ter que recorrer à guerra e ao derramamento de sangue, mas há momento em que essa é a única alternativa até de ser feito, e tem que ser feito, A Torá não quer, de modo algum, negar isto, mas quando a guerra é necessária, deve legislar até sobre ela. A tática da avestruz de esconder a cabeça é indigna. Se a guerra for necessária, submeter-se-á aos seus mandamentos, os mandamentos da Torá. Quer dizer, mesmo que você esteja na guerra, lá o que manda é os mandamentos da Torá. Aquela negócio de você fazer tipo avestruz, que bota a cabeça num buraco e deixa o resto do corpo para fora, isso o judeu não faz, não. É indigna você fazer isso. Às vezes a gente fala de certas coisas que foi adulterada dentro do Novo Testamento, como se alguém te der um tapa, vira outra face. Aí alguém quer explicar didaticamente, não existe isso. Essas palavras não existem. Porque se der um tapa no judeu, ele te dá um tiro. O judeu ganha a guerra porque são valentes, não é porque são bestas, não. Já pensou uma guerra cheia de judeu
brigando com o inimigo, dando a face, pega um tapa de um lado e dá do outro. Isso é fora de lógica. Isso foi adulterações feitas no Novo Testamento através de Roma e Grécia. Para quê? Para que os pobres se tornassem mansos, para o rico se tornar mais rico. E assim, no caso de guerra, onde todos os maiores sentimentos humanos são sufocados, a lei de Moisés impõe prescrições, porque mesmo na guerra não se pode perder a consciência do bem. Em primeiro lugar, a Torá ordena oferecer a paz ao povo inimigo. Deuteronômio capítulo 20, versículo 10. Mais adiante, no versículo 19, proíbe destruir as árvores frutíferas ao redor das cidades sitiadas, pois a guerra não deve significar de maneira nenhuma a destruição. E os primeiros versículos desta paraxá trata das leis relativas aos direitos dos vencedores israelitas sobre as mulheres cativas. Olha, Ruth, a guerra, por exemplo, quando Israel toma uma cidade, ele não destrói uma árvore frutífera. Nenhuma. A guerra é entre seres humanos, não é contra a natureza. Nem os animais, né? Porque ele sabe assim, ó, tomamos a cidade agora é nossa, então todas as árvores que produzir, daqui para frente tudo é nosso. Né? Agora, se eles entrarem, porque tem muita gente aí para invadir fazenda, terra, vai desmatando, vai matando gado, então isso não é de acordo com a Bíblia, né? Não é de acordo com a Bíblia, não. As árvores frutíferas, ela vai servir, porque na guerra falta o alimento, aí vem a fome, né? Falta a água também. Muitos inimigos, às vezes, tomam o quê? Toma o poço, toma o lago daquela cidade, a fonte de água, eles ficam lá. E aí impede dos moradores pegar água. E o que acontece? Eles enfraquecem o povo. E outra, esse negócio de cortar as árvores, que o tempo, nossa cidade, o nosso mundo, nosso estado está muito quente. Por quê? Porque estão cortando, estão desmatando. E continuam tocando fogo, desmatando a nossa mata, a Amazônia. E isso está causando calor. Aí o pessoal se admira, porque... Não, meu irmão. Cuida da natureza, ela cuida de você. E outra, além do calor, a água também. Porque os rios estão secando? Por causa do desmatamento. Nós fomos ontem lá na Vera Marabá, na orla, né? Ali nós estava olhando o tanto que o rio está seco. Está lá no caixão dentro do rio, quase, né? Lá. Então, muitos não estão nem pescando. Há muitos anos. Não tem como, né? Aí o pescador, ele sofre a consequência da falta do peixe. Olha, por exemplo, assim, na feira eu estava lá conversando com os pessoal que vende peixe. Eles estão vendendo, está vindo da Amazônia. Eu estive lá na Laranjeira, na Liberdade, ali. O pessoal que vende peixe lá, tem pessoas que estão trazendo peixe de muito longe para vender caro, aqui. Né? Aí se torna caro. Porque a água do rio, quando ela entra no estado que está, nós estamos vendo aí esse verão aqui na nossa região, de rachar mesmo, o calor aqui. Tá demais, o pessoal tá passando mal. A gente bebe muita água. Os animais também estão passando mal. A água que nós bebemos, ela é do poço. Ela passa pelo filtro, ela passa pela máquina de ozônio. Depois que a gente coloca na geladeira, tem mais outro tratamento que a gente coloca dentro da água lá, que é uma peça de material feito que faz avião, que tem imã dentro, aí vai pegar a água, as moléculas de água e vai organizar, e quando a gente vai beber, está uma água leve. Passa por 3 tratamentos, sem nada químico, né? Agora imagine, nós bebemos muita água aqui, e você que não trata a água, bebe água com cloro, né? Aí tem que beber muito, aí vai acontecer o quê? Você vai se adoecer. Daqui a pouco o rim está dando problema, essas coisas assim. O pulmão. Ei, pense bem, água é alimento. E alimento tem que ser bem tratado.
Não pode ser qualquer água. Tem gente que bebe água do jeito que vem da torneira. Isso é um absurdo. Em pleno época que nós estamos vivendo, da ciência, da evolução do celular, do computador, ainda tem gente bebendo água da torneira. E a gente está vendo por aí, a quintura está tão grande que muitos estão inventando de botar uma semente, né? E ali eles passam um produto para o animal não comer. E aí solta de aviões e quando chove a semente começa a nascer. As bolas feitas de carvão. Ali ele bota semente dentro, faz aquela bola de carvão e joga milhões e milhões espalhando sobre a terra para poder manter a terra, senão nós vamos se estourar de calor. Vamos, o calor está imenso. O calor é muito grande. E através do calor vem as enfermidades, porque vem problema de pressão alta. E, além da pessoa ter problema de pressão, colesterol, a aumenta triglicéridos, muito mais. Diabético, todas essas coisinhas. Ei, vamos encerrar o programa, agradecer a sua audiência, que a Eterna abençoe você e sua família, sua casa, seus bens. Para muitos inicia a semana, né? Abraço para você, Bia Cardoso, lá em Brasília, né? Abraço para toda a sua família. Vamos encerrar o programa, amanhã a gente volta no mesmo canal, no mesmo horário, ao vivo e a cores. Baruch Hashem. Baruch Hashem.